Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos. Então fica comigo até o final e vamos junto. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 9, versículo 33 do Evangelho segundo Marcos. Lembrando que o devocional aqui ele é sequencial, então eu não pulo nenhuma parte. E vamos lá. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém. Então, Jesus, o maior de todos os mestres, ele se fez servo de todos nós, né? E nos ensinou com suas próprias atitudes e com a sua própria vida. Tudo isso que ele está falando aqui aos seus discípulos. É engraçado que Jesus pergunta o que vocês estavam discutindo no caminho e eles ficam em silêncio, porque sabiam que ele reprovaria essa discussão infame deles aqui, né? Então, parece, como eu sou pai, eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, um menino de quase 16 e uma menina de 12. Então, acontece muitas vezes a gente pega, fala alguma coisa para eles e eles ficam em silêncio ali porque sabe que é uma atitude reprovável, né? Então, acontece aqui, por isso eu acho engraçado, e eles ficaram ali em silêncio porque estavam discutindo quem seria o maior. Eles, mesmo vivendo com Jesus, têm de aprender sempre. E isso me leva ao nosso dia a dia, porque todos os dias nós temos que aprender com o Senhor, e todos os dias, se nós estivermos dispostos, Ele vai nos ensinar, seja com o Espírito Santo nos falando algo, seja alguma atitude nossa que Ele reprova, que Ele corrija, mas nós temos que estar sempre com o coração ensinável para que possamos aprender com Ele dia após dia. E se nós queremos ser grandes no reino, nós temos que aprender a sermos os menores, a servir o próximo, a servir a todos, a servir a comunidade, a servir a todos aqueles a quais nós lideramos, porque a liderança não é nada mais do que servir. E para ser maior, nós temos que servir, por exemplo, um líder de nação, um rei ou um presidente, ele tem que servir o seu povo, ele vai servir com o seu tempo, com a sua sabedoria, com tudo aquilo que ele tem, e não extrair do povo, como nós vemos em muitos lugares ou em muitas posições, né, que as pessoas, ao invés de servir, acabam querendo subtrair mais das pessoas a quais elas lideram, a quais elas estão à frente, muito ao contrário do que é bíblico. Então, nós que somos cristãos, que temos Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós temos que entender e saber e utilizar desse ensino de que nós estamos aqui para servir. E o maior ato de servir é amando ao próximo, amando ao Senhor e ao próximo como a si mesmo ou como Ele o ama. Amém? Então, e aí ele pega esse exemplo aqui, pegando uma criança, naquela época, na época de Jesus, uma criança era abaixo de 12 anos, ali de 13 anos. Então ele pegava uma criança e a criança era tida como como que eu posso dizer assim, não tinha muito valor naquela época, enquanto não era útil ao trabalho, né? Ou já aos 13 anos ali, porque não tinha
infância, adolescência, jovem e adulto, não, era de criança até 13 anos, e de 13 anos para cima já era adulto, porque podia trabalhar, podia fazer as coisas, já tinha entendimento das coisas. Então, abaixo de 13 anos, as crianças elas não tinham muita serventia, digamos assim. Então, não tinha moral nenhuma, ninguém dava bola para as crianças. Então, ele coloca a criança no meio e diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está recebendo a mim mesmo e também ao Pai que me enviou. Então, ou seja, ele estava dizendo: quem dá valor para esses que não são valorizados, para quem não tem valor comercial, está recebendo a mim. Ou seja, nós não temos que olhar para as pessoas conforme o valor comercial que elas têm, mas sim o valor para o Senhor. Então todas as pessoas são muito valorosas para o Senhor, independente do que ela faz, do que ela fez. Eles têm valor para o Pai. Então nós temos que pegar e receber essas pessoas como Jesus. Aqui a criança não era pura e inocente como nós temos hoje a visão, né? Não era essa a visão que eles tinham, era essa visão exatamente de praticamente sem valor comercial ali, de não poder trabalhar, não vai me trazer benefício nenhum, muito pelo contrário, eu tenho que me dedicar a cuidar dessa criança, né? Então, para ser maior, temos que ser o menor, nós temos que servir, nós temos que ser servos. Se nós pensarmos sempre no benefício que a liderança vai nos trazer, nós já estamos equivocados naquilo que nós estamos desejando. Nós temos que entender que isso vai nos trazer responsabilidade e mais ainda intencionalidade naquilo que nós vamos fazer, e vai nos trazer mais, entre aspas, trabalho, mas nós vamos ter que nos dedicar mais a isto que Ele está nos comissionando, que nós estamos aceitando. Amém? Então, nós temos que parar de olhar ao lugar, ao título, e olhar para dentro de nós mesmos e aprender que todos os dias com o melhor dos mestres, que é Jesus, que se fez servo de todos nós e inclusive aceitou a cruz para meu e seus pecados. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.